Sejam muito bem-vindos a mais um programa Em Alta. Eu sou Leonardo Rodrigues da Silva, gerente médico e diretor clínico do Hospital Santo Antônio, e estamos aqui com o convidado, o Dr. Alisson Rafael Fabres, médico hematologista. Conta pra gente um pouco, Alisson, o que faz um hematologista? Conta pro pessoal de casa, então, para eles entenderem um pouquinho. Então, obrigado, um prazer estar aqui no podcast. Bom, o hematologista é o médico do sangue, né? Então, ele cuida das doenças do sangue. E ele tem uma área de atuação, tanto dentro dos hospitais, como em consultório e como no banco de sangue, né? Então, ele cuida das transfusões sanguíneas dentro da agência transfusional e no banco de sangue, cuida dos doadores de sangue quando vão doar sangue. No seu consultório, ele trata das doenças do sangue, e dentro do hospital, os doentes hematológicos que internam, tem uma divisão entre doenças benignas e malignas, né? Então, esses pacientes que internam, a gente acaba cuidando também deles dentro do hospital, né? Ótimo, Alisson. Então, hoje a nossa ideia é um bate-papo falando um pouco sobre a formação do médico hematologista, sobre o dia a dia do médico hematologista, sobre as novas terapias e também algumas dúvidas que surgem frequentemente na população, né? Então, se tal doença vira tal, né? Então, a gente vai entrar um pouquinho sobre isso daí. Quanto tempo de formação, Alisson? Que ano que se formou? Já tem... quanto tempo que é a formação da hematologia? Bom, eu formei em medicina em 2002, e aí para hematologia a gente precisa 2 anos de clínica, mais 2 anos de hemato, né? Uhum. Então são 4 anos mais os 6 da faculdade. Aí. E ainda nesse tempo, se eu não me engano, ajudou na formação da residência de clínica médica do hospital também, né? Isso, então quando eu estava já acabando o primeiro ano de hematologia, eu comecei a vir para Blumenau, dar plantão no antigo Hospital Santo Antônio. Porque hoje em dia é fácil vir pro Santo Antônio, bonito do jeito que está, arrumado do jeito que está, e tecnicamente muito melhor do que já foi um dia, né? Então eu deixava o carro estacionado do outro lado, onde era o pronto-socorro, e a gente atendia no pronto-socorro lá do outro lado, onde é o nosso centro de imagem hoje em dia. Então ali era o antigo pronto-socorro. Então eu comecei a fazer plantão ali na época do antigo pronto-socorro. E daí de lá, eu vinha só final de semana, fazia plantões de 24 horas, depois dormia aqui, voltava para Curitiba, onde fiz a formação de hematologia no Hospital Evangélico, né? E dentro da rotina de um hematologista, já lembrou bem que ele tem tanto uma parte ambulatorial, consultório. Como é que tem equilibrado essa rotina? É muito mais hospital, é muito mais consultório? Isso para o pessoal que tem interesse, até acadêmicos que possam ter interesse nessa área. Bom, rotina para hematologista é uma palavra forte, né? Porque o nosso dia, às vezes de uma hora para outra, muda conforme os pacientes vão aparecendo. Eu não tenho um equilíbrio assim, mas a gente tem faz o atendimento em consultório e o atendimento no banco de sangue e dentro do hospital. Uhum. No Hospital Santo Antônio a gente atende no ambulatório do Santo Antônio. Tem parte de convênio dentro do Santo Antônio que a gente acaba atendendo também, e o consultório privado, onde a gente atende particular e convênio, né? E sabe me dizer hoje de porcentagem de doenças benignas e malignas aproximadamente, não? Bom, todo mundo, né, vê o hematologista como médico que trata das leucemias, mas lembrando que leucemia comparado com as outras doenças oncológicas, ela não chega nem perto na frequência de um câncer de mama, de um câncer de pulmão, né, dessas outras neoplasias. Então o oncologista tem muito mais pacientes oncológicos do que o hematologista. Então a neoplasia das neoplasias hematológicas, a gente tem a frequência maior dos linfomas, né? Uhum. Depois leucemia, mieloma, né, mais ou menos nessa ordem aí. Tu fala em relação à quantidade de pacientes internados? Não, eu digo num consultório hematológico, a grande porcentagem deve ser doenças benignas. Não, disparado anemia, né? Uhum. E as doenças benignas é o nosso o carro-chefe, né? Principalmente as anemias. E hoje o cenário atual da especialidade, né? A gente já tem aí também algum tempo de formado, e eu lembro muito bem na nossa formação que algumas doenças, o tratamento 10, 15 anos atrás eram muito frustros, e hoje mudou completamente, né? Falando de mieloma, tudo. Como é que tem sido essa transformação e como conseguir se manter atualizado dentro dessa transformação dentro da especialidade?
É uma transformação muito importante e muito rápida, né? Então, da época que eu saí da residência, vamos pegar hoje em dia o mieloma, né? Que é a doença que talvez tenha saído mais tratamentos ultimamente. Na época que eu saí da faculdade, a gente tinha uma droga que era, usar um termo, a coqueluche do momento ali, que era o bortezomib, um inibidor de proteossoma. Aquela droga era uma droga sensacional, estava mudando as taxas, mas estava lá os estadios e não mudava muita coisa. Os pacientes continuavam morrendo, duravam mais tempo, tinha uma sobrevida maior, mas era aquela droga só. Hoje em dia a gente já tem inibidores de proteossoma de segunda geração, a gente tem CAR-T-cell para mieloma hoje em dia, então a gama de tratamento, tanto que aquelas escalas que a gente usava na época de residência caíram tudo por terra, aquilo não funciona mais, né? Os pacientes vivem muito mais hoje em dia do que na época que a gente fazia residência. Mudou completamente. E provavelmente ainda vai evoluir muito mais. Provavelmente continua evoluindo muito mais, porque a gente já tem estudos aí de combinação de drogas, de novas terapias, né? Que isso aí vai ajudar muito, né? Perfeito. E assim, quando a gente fala dessa evolução toda, é claro que isso agrega um custo, né, na saúde pública e na saúde em geral. Como tem sido a acessibilidade disso na nossa região, né? Porque muitas dessas terapias a gente sabe que às vezes nem demora até certo tempo para chegar no Brasil, né? Como um todo, né? E até mesmo eu, como reumatologista, muitas vezes doenças raras, a gente acaba tendo uma dificuldade de conseguir tratamento, né? Assim, apesar da literatura já estar muito bem especificado, e isso não tem aquele protocolo específico para medicação. Vocês pegam isso frequentemente também? Como é que tem sido? Então, esse talvez seja o calcanhar de Aquiles hoje em dia do acesso para os pacientes, que é o valor que essas drogas novas estão chegando no mercado, né? São terapias extremamente caras, né? Desde os anticorpos monoclonais, agora a gente tem os anticorpos monoclonais bispecíficos, né, para a população que não entende, é uma terapia inteligente, é uma terapia alvo isso, né? A gente já tem há um bom tempo isso no mercado, mas isso está se aprimorando muito mais, e é uma droga que tu tem na prateleira, não é que nem o CAR-T-cell que tu tem que preparar, mas então tem um anticorpo bispecífico ali, onde tu tem um anticorpo que vai... É comprimido isso? É endovenoso a maioria deles. Ou subcutâneo, tem alguns que são subcutâneos. Né? Então são drogas extremamente inteligentes hoje em dia que ensinam praticamente teu linfócito a achar a doença de novo. Mas, de novo, o preço extremamente caro. Com a questão dos protocolos, a maioria das doenças hematológicas, assim como as oncológicas, a gente tem protocolos para doença. Mas o que acontece na hematologia, isso eu escutei uma vez num curso e eu peguei para guardar assim no bolso, que os médicos acabam se agarrando a protocolo como se fosse trilho de trem. E na real não é. O protocolo é um caminho onde a gente tem para seguir. E a gente vê muito isso na hematologia, porque às vezes o nosso paciente está tão grave, que a gente não consegue fazer a terapia que precisa ser feita naquele momento. Então a gente descalona a terapia, faz uma terapia que está fazendo homeopatia, mas é o que o paciente consegue aguentar naquele momento, né? Está fazendo quimio a conta-gotas, mas é o que o paciente consegue aguentar naquele momento para ele ganhar performance, para depois a gente conseguir fazer o tratamento. Agora, nas doenças raras, e a reumatologia tem muito disso, talvez a gente compartilhe muito da síndrome hemofagocítica, né? Que a gente não tem um protocolo assim, tem que usar, a gente tem que descobrir o diagnóstico, e o diagnóstico vai nos nortear para que lado a gente vai. Mas tem situações, a gente já viveu isso no hospital, né? Que a gente não consegue fechar o diagnóstico, mas está ali. A síndrome na nossa frente a gente vai ter que tratar. Então são doenças mais raras, onde não tem protocolo definitivo, que são são os desafios clínicos hoje em dia dentro da hematologia. Acaba sendo difícil para todo mundo, né? Em todo lugar. E essas doenças, o mais complicado é que geralmente são pacientes graves e que não tem tempo, às vezes, de uma judicialização de medicamentos, né? E aí a gente realmente tem que improvisar. Isso. Né? Tanto no SUS como nos convênios, o dinheiro é finito, né? O recurso é finito. A gente sabe muito bem, porque trabalho anos no hospital, que é um sistema único, trabalha com um sistema único de saúde. Então as judicializações são necessárias, porque a gente não pode deixar esse paciente sem a medicação, mas o grande problema é a questão do tempo, às vezes, que isso leva, né? O mundo ideal seria que a gente tivesse uma legislação toda já trabalhada em cima disso, para a gente ter essas drogas novas à mão. Principalmente nesses casos mais graves, onde não se tem tempo para perder, né? Exatamente.
Perfeito. Então, assim, pessoal, esse é o primeiro bloco, é basicamente só para a gente conhecer um pouco mais sobre a especialidade e dar só uma pintada do que vai vir por aí, né, nos próximos blocos, né? O Dr. Alisson já até falou um pouquinho sobre CAR T-cells e terapias-alvo, a gente vai falar bastante sobre isso ainda. Voltamos para o segundo bloco e agora, Alisson, vamos falar um pouquinho sobre as doenças mais comuns do dia a dia do hematologista e até algumas condutas e erros que a gente costuma ver com o médico que não conhece a hematologia a fundo, né, assim, e o próprio paciente, né, então, assim, a gente, como preceptor de residência, sempre deixa muito claro para os residentes, até para acadêmicos, que a anemia ela não costuma ser uma doença, e sim o sintoma de uma doença, né? Explica um pouquinho mais, porque a gente vê muito, às vezes, a anemia não ser investigada e já sair dando sulfato ferroso, e aí é que entra o problema, né? Isso. Bom, a gente vê muito isso hoje em dia, existe um déficit na nossa formação atual. A gente pega os residentes ali que saem da faculdade e a gente vê isso. Se a gente for, por exemplo, fazer uma pergunta na sua época, o que é uma síndrome? E aí, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Do quê? E aí a coisa já começa a travar. Então a anemia é isso, é um conjunto de sinais e sintomas, que é uma síndrome anêmica, então é um conjunto de sinais e sintomas característicos de um determinado grupo de doenças. Agora eu tenho dentro desse determinado grupo, eu tenho o quadro clínico. Então eu tenho o quadro clínico da anemia ferropriva, que é um conjunto de sinais e sintomas característicos da anemia ferropriva, que são característicos dela. Bom, a anemia está desde o ambulatório lá do posto de saúde, dentro do hospital, na UTI, em todo lugar a gente vê anemia. E fazer o diagnóstico dela é importantíssimo, porque se eu atrasar, por exemplo, uma anemia ferropriva, onde eu não acho o foco do sangramento, e esse foco está vindo de um tumor de cólon, por exemplo, eu deixo de descobrir essa doença neoplásica, que poderia ser tratada com o estádio 1, e às vezes uma cirurgia já resolveria o problema. E eu, quando vou fazer o diagnóstico desse tumor, é lá na frente, no estádio 1, onde eu já tenho um comprometimento, um estádio avançado. Então, fazer o diagnóstico da anemia, essa é a principal mensagem. A anemia é um conjunto de sinais e sintomas, é uma síndrome anêmica. Agora, o que está causando isso? Então a gente vai lá, se é uma anemia ferropriva, o que a gente tem que investigar? Qual é o foco de sangramento? Eu não posso descansar até eu descobrir. Existe anemia ferropriva de foco oculto intermitente. É aquele sangramento lá, às vezes o cara tem um divertículo que sangra de vez em quando, mas eu já fiz a colonoscopia, eu já fiz a endoscopia, eu sei que eu não... Foi afastado mais grave. Foi afastado mais grave, né? Então é aquele eu posso seguir acompanhando porque eu afastei o mais grave. Em mulheres jovens, a questão do sangramento uterino anormal aí, então é uma causa importante, né, nessa faixa etária de anemia ferropriva. E essa rotina, que não se deve ver, os caras, às vezes os médicos interpretam isso como protocolo, né? Tem anemia igual a ferro. Anemia isso a gente igual vê a ferro. Bastante, de pacientes que a mensagem tu já deixou bem clara, né? Eu acho que em tudo na medicina, né? Como é que eu vou tratar um negócio que não tem diagnóstico ainda, né? Então é o porquê das coisas antes de eu sair tratando para não mascarar, né? Isso. Às vezes, então... Então, se eu começo da ferro, e aí vem aquela questão também de tratar e tratar certo, né? Porque se eu não descubro a causa, eu dou ferro, eu não dou ferro na dose ideal, daqui a pouco o paciente está com anemia de novo porque eu não descobriu a causa. Ok, mas eu descubro a causa, mas daí eu continuo não dando ferro na mesma na dose que precisa. Então, tratar certo com a dose ideal também é importante, pelo tempo também, porque às vezes não recupera o estoque, na sequência o paciente está anêmico de novo. Então, claro, a gente está falando da anemia ferropriva porque essa realmente é o grande porcentagem dos pacientes que aparece. Mas a gente tem a anemia da inflamação, né? Vamos falar com a questão da reumatologia aqui. Como a gente pega pacientes reumatológicos inflamados que têm anemia da inflamação, e aí às vezes esses pacientes estão tomando ferro, e às vezes estão tomando ferro sem precisar, e eu tenho que tratar a doença reumatológica desse paciente que a anemia reverte. Né? E isso é constante, né? Isso é comum no dia a dia, né? É comum no dia a dia, muito comum. A gente pega em consultório, inclusive, às vezes, pacientes que são encaminhados com extrema urgência por causa das alterações de forma que aparecem na anemia ferropriva, com suspeitas de leucemia. Né? Então, é um desconhecimento do que pode aparecer no hemograma também. Perfeito. E
Como tem sido essa conversa, unidade primária com unidade secundária ou terciária, né? Tem vindo precocemente para vocês, ou quando chega, na maioria das vezes, chega tardiamente, demora-se para identificar? Como é que tem sido isso? Então, por exemplo, no EMOSC, onde a gente atende doenças benignas, né? Lá a gente tem uma triagem que é feita pelo Estado. O Estado faz uma triagem dessas doenças benignas, como se fosse uma tele, mas uma tele para o médico. Então, o médico manda lá as dúvidas e aí faz uma triagem. Nós não temos um tempo e aí a gente pode orientar também. Não, faça ferro, investigue isso. Entendi. E aí tem uma certa proximidade maior com o posto e também eles têm esse acesso com a gente, né? Então costuma ser rápido, né? Costuma ser rápido. O grande problema é aqueles que ficam tratando e É os que não têm a dúvida. Isso, que não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Essa questão das teles, das orientações para médicos, principalmente, tem sempre tem dois lados para isso. Um lado que auxilia, aproxima, e o outro que às vezes deixa a pessoa que está lá na linha de frente com uma certa tranquilidade excessiva, né? E aí, não preciso, qualquer coisa eu tenho, qualquer coisa eu tenho. E aí às vezes a questão de manter aquela pessoa atualizada é importante. Acho que isso falta para as nossas unidades, talvez uma distância menor. O nosso hospital, assim, talvez a gente levar eles para dentro do hospital, mostrar o que a gente faz, para ter essa comunicação do terciário com o primário. Isso é uma das coisas que a gente já teve até em outras conversas com outros convidados, conversei com o Dr. Bruno também, é justamente essa conversa entre saúde primária, secundária e terciária, né? Apesar de a prefeitura ser muito próxima do hospital, né, mas a parte médica em si a gente ainda vê um distanciamento. O próprio prontuário não tem essa integração. A gente consegue até ter acesso ao prontuário da rede, mas vice-versa não. Então acaba às vezes gerando custo excessivo, faz exames desnecessários, demora mais para o diagnóstico, né? Então realmente é algo que a gente vê como importante para que a gente consiga evoluir a saúde da cidade como um todo, né? Apesar de que hoje no Brasil acho que são poucas as cidades que conseguem fazer isso com excelência, né? Essa conversa entre toda a rede ainda, né? A gente vê isso muito em alguns países. Israel parece que tem isso aí funcionando muito bem forte, né? Que é a transição do cuidado, né? Então o paciente fica internado lá e depois como é que a unidade vai continuar a unidade básica vai continuar com esse acompanhamento lá, né? Perfeito. Mas assim, quando a gente fala do Hospital Santo Antônio, então assim, hoje, o tratamento das doenças benignas acaba atendendo no EMOSC, né? Ou no consultório, né? E das doenças malignas acaba ficando dentro do hospital. Então, assim, dentro do Santo Antônio, falando da prefeitura, a carga horária, né, por exemplo, que eu faço lá dentro, eu sou contratado da prefeitura, eu trabalho, o meu posto de trabalho é dentro do hospital. Então, tem sim sempre essa parceria da prefeitura com o hospital, que sempre foi muito forte e importante. Então, as doenças oncológicas, a prefeitura tem um médico regulador, né? E ela regula essas nossas consultas dentro do Santo Antônio. Tendo a suspeita ou o diagnóstico de doença hematológica, a nossa fila hoje para hematologia está bem pequena, né? Salvo engano, acho que são em torno de 2 ou 3 semanas a gente já consegue marcar essa consulta. Tá bem rápido essa primeira consulta em hematologia. E hoje, pensando em doenças hematológicas malignas, já levantou para a gente que o principal deles acaba sendo o linfoma. Qual que seria a sequência? Linfoma, depois vem as leucemias, o mieloma? Mieloma, mais ou menos na sequência. O que aconteceu com o Hospital Santo Antônio é que, eu não lembro bem se foi 2 ou 3 anos, agora acho que já estamos indo para o 3º ano, nós éramos referência para 14 municípios e para a hematologia, né? A oncologia continuou nesses 14 municípios, só que a hematologia ampliou isso para 53 ou 54 municípios. Então a nossa área de abrangência em hematologia aumentou bastante, né? Então a gente atende pacientes hematológicos
desde de Rio do Sul para cá. Mas acaba sendo referência para hematologia oncológica. Isso, né? Isso é importante, né, ressaltar. O Santo Antônio é referência para oncologia, oncohematologia, né? A parte sólida não, mas os tumores, então, as leucemias, os linfomas e os mielomas, que são as doenças oncológicas, né, os tumores do sangue, que a gente é referência aqui para toda essa região. Perfeito. Hoje, nessas doenças hematológicas malignas que a gente chama, a taxa de mortalidade, como costuma ser, ela é alta? Tem umas taxas, consegue ter uma taxa de cura boa? Como é que tem sido isso? Então, acho que vamos falar sobre leucemia aguda, que é a doença que assusta muito. No bloco anterior a gente citou um pouco sobre o mieloma, que o mieloma, das doenças que mudaram paradigmas, foi a que mais mudou. Né? Hoje em dia é quase uma doença crônica. A gente tem um tratamento, outro tratamento, e a sobrevida dos pacientes cada ano vai aumentando. Né? Esses pacientes hoje, eles morrem ainda? Porque eu lembro da minha época de acadêmico que a principal causa de morte no mieloma acaba sendo até a infecção secundária. Ainda costuma ser, não? Não, eles têm essa mortalidade por infecção porque é um mecanismo, né? A célula que é atacada é o plasmócito, é a nossa célula que produz a imunoglobulina, o anticorpo, né? Então eles têm esse déficit de imunidade importante. Então a infecção é uma causa, inclusive os parefeitos dos tratamentos também imunossuprimem os pacientes, então aumenta mais esse problema de infecção, mas as taxas vêm mudando muito. A leucemia aguda, por exemplo, em idosos, que era uma coisa extremamente difícil de a gente tratar. A mortalidade continua, mas hoje em dia o que acontece? A gente consegue ter uma sobrevida maior desse paciente. Esse paciente não precisa ficar tanto tempo internado como ficava. Esse paciente não transfunde mais tanto como transfundia antigamente, que hoje é um outro problema, né? A questão da transfusão de sangue. A gente sabe que isso é uma estatística mundial. A gente está diminuindo o doador, a população está envelhecendo e cada vez a gente tem menos doadores de sangue. Daí já fica a mensagem aí para a doação, que é importante. E então hoje em dia a gente consegue tratar pacientes idosos com leucemia aguda com comprimido e com uma medicação subcutânea. Né? Isso a gente está falando do que? Tricoleucemia, geralmente? Não, eu estou falando de leucemia mieloide aguda. Mieloide aguda, né? Então a medicação é o venetoclax, um inibidor de BCL2 associado à azacitidina. Né? Então hoje em dia a gente consegue, nessas leucemias agudas, às vezes o paciente fica internado ali as semanas iniciais, e eu tenho uma senhora agora com 89 anos, né? 1 ano e meio tratando isso. Imagina, ela não ficou internada a semana do diagnóstico, e isso é uma coisa impensável, né, no tempo de residência. 7+3, que é uma terapia agressiva, né, que a gente fala, o paciente vai ficar 1 mês internado, então a gente consegue deshospitalizar o paciente numa idade que é cheia de comorbidades, que estaria recebendo, né, consegue ficar fora do hospital. Então vem melhorando e melhorando muito, e as coisas estão melhorando muito, muito rápido, né? De novo, o acesso dessas medicações para os pacientes no SUS. A gente já tem algumas coisas, né? Por exemplo, bortezomib. Foi uma briga enorme da Associação Brasileira para conseguir ter uma PAC para bortezomib para mieloma. Hoje em dia a gente consegue, a gente tem uma PAC para mieloma múltiplo. Né? Mas isso aí foi a primeira, ok, mas a gente já tem agora, antes a gente não tinha isso. Acho que as coisas também vão chegando através de briga, né? Então as sociedades, os pacientes se mobilizam para conseguir as medicações. E uma dúvida, Alisson, assim, a gente costuma circular em congressos, ter contato com pessoas de outros estados ali. Isso tem sido um panorama no Brasil inteiro igual, ou a gente vê que tem muito estado, diferenças? Como é que tem sido dentro da hematologia? É aquela história, o Brasil não tem um SUS só, né? Então é diferente em estados. Tem gente com muito mais dificuldade do que a gente. Tem estados que são muito melhores do que nós. Mas quem visita o serviço fala da nossa qualidade, assim, do cuidado que a gente tem com o paciente. Né? Hoje a equipe multidisciplinar acaba sendo muito importante nesse tratamento também, né? Hoje, que profissionais que têm participado realmente do tratamento desses pacientes junto com a equipe? Bom, se a gente parar para pensar nos pacientes internados, né, a gente passa a visita lá uma vez por dia, e depois
o paciente fica ali. E quem fica cuidando desse paciente é a equipe multidisciplinar. Então, desde o técnico de enfermagem ser bem treinado para reconhecer sinais e sintomas, hoje em dia tem medicações que fazem liberação de citocinas, né? Fazem síndrome de liberação de citocina. Detectar esses sinais precoces é importantíssimo. Então, a equipe de enfermagem bem treinada ajuda nisso, né? O próprio contato, né? Neoplasias hematológicas, a gente citou dos idosos antes, que a gente está tirando do hospital, mas hoje em dia, jovens, ainda o tratamento padrão é fazer uma quimioterapia mais agressiva. E esses pacientes vão ficar bastante tempo dentro do hospital. Então, a equipe acaba virando a segunda família. Então, todos os profissionais, desde o técnico, a enfermagem, a fisioterapia é importante, a fonoaudiologia é importante. E também a gente sabe que são doenças de alta mortalidade, né? Então, hoje em dia, a leucemia aguda, mesmo com ainda tem uma alta taxa de mortalidade. A gente pensar em 30%, 40% de mortalidade nessas doenças, é bastante. Então, a equipe de cuidados paliativos também, né? Então, aquela questão lá, o cuidado paliativo é só para aquele que está morrendo. Isso é a primeira aula dos cuidados paliativos. Não, toda doença que ameace a vida deveria ter um paliativista precoce, né? Para começar aquela escada, ver como é que está a família, tudo isso, né? Claro, a gente sabe das limitações do nosso fluxo de pacientes no Santo Antônio, que a gente tem um fluxo de pacientes enorme, não tem perna para fazer isso nesse momento. Então, a gente acaba limitando a questão dos cuidados paliativos realmente para aqueles pacientes, os pacientes selecionados, assim, que a gente sabe que já tiveram uma recidiva, né, ou estão numa linha mais avançada de tratamento. Mas essa pergunta é importantíssima, porque a equipe faz toda a diferença. Desde ter, por exemplo, uma recepcionista que entenda aquilo que está acontecendo com o paciente, né, os ciclos dele, por que ele está vindo ali, é importante que tudo isso ajuda no atendimento desse paciente. Sim, no tempo, e entra a psicologia para a família, a parte nutricional também, né, extremamente importante. A gente vê nessas doenças aí que debilita tanto e que às vezes o paciente, se ele não recebe o aporte nutricional suficiente, chega às vezes no próximo ciclo não tem nem condições de fazer uma quimioterapia agressiva, né? A psicologia e a nutrição. Uma coisa é tu ter equipe e essa equipe funcionar bem, né? Então, lá no Santo Antônio, por exemplo, às vezes a psicóloga nos liga, né? Doutor, posso conversar com o senhor? Ela vem lá, detectei tal situação, se o senhor puder bater nessa tecla. E isso é importantíssimo, porque às vezes no tempo que tu passa a visita, tu não consegue detectar alguns nuances na relação da família. Tem um exemplo, por exemplo, um paciente com uma leucemia aguda que a gente ia mandar para casa. A assistente social falou, não tem como mandar para casa. Ele não tem lugar para morar. Entendi. Né? Então, isso tem sido cada vez mais comum, né? Isso tem sido cada vez mais comum e a gente precisa da equipe para dar essa sinalização para a gente, né? Do que aquela história do protocolo. O protocolo manda fazer isso. Para tratar em casa. Não, mas calma. Calma. Exatamente. Tem situações, né? As doenças não lê livro, né? Isso aí, as doenças não leem livro. Então tá bom, a gente encerra esse segundo bloco e fiquem com a gente, porque após o intervalo, aí sim que a gente vai entrar nas novas terapias, falar sobre casticel, falar sobre transplante de medula. Voltamos para o terceiro bloco e, como prometido, né, Alisson, agora a gente vai falar um pouquinho sobre terapias inovadoras dentro da hematologia, principalmente nessa parte, como eu acho que a hematologia como um todo evoluiu muito, a gente vai muito mais para essa parte maligna, né? Transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea ele não é tão novo, né? A gente já tem há bastante tempo, mas fala um pouquinho pra gente da dificuldade, quais as principais doenças que acabam sendo indicado o transplante, no tratamento. E hoje a gente só tem um centro no estado que faz isso, né? Só um centro no estado. Bom, antes do transplante de medula óssea, a gente tem que dividir ele em transplante de medula autólogo e o halogênico, né? Então, o autólogo, ele é com a própria célula do doente, né? E o halogênico é aquele que a gente escuta, que vai procurar doador, né? Se tem doador na família, que é o doador aparentado, ou doador fora da família, que é o não aparentado. A diferença é grande de um para outro. Um
é quase uma quimioterapia, os riscos bem menores, a mortalidade em torno de 1 a 2%. O outro, eu tenho que escolher muito bem quem é que vai, né? Uma mortalidade aí que para cada 10, 3 morrem por causa do procedimento, então são 30% de mortalidade. Mas indicações totalmente diferentes também. Indicações totalmente diferentes. Então, vamos começar com o autólogo. Como é que funciona o transplante autólogo? O paciente tem uma leucemia, tem um linfoma, tem um mieloma, e essa doença, no caso do mieloma, a doença não voltou, mas a gente faz um tratamento de consolidação. Então a gente trata a doença está em remissão, e aí a palavra remissão, né? Remissão é com o melhor exame que eu tenho hoje, eu não consigo enxergar mais doença. Está em remissão. Cura vai vir com o tempo. Né? No caso do mieloma, a gente sabe que é uma doença que hoje em dia a gente não pode bater um martelo dizendo que é curado, então a gente sempre fala em remissão para o mieloma. Essa doença está em remissão e a gente manda para o transplante, faz uma quimioterapia, o protocolo mais em voga hoje é faz quimioterapia, controla a doença, transplante autólogo. É coletado célula do paciente, e aí faz uma quimio. Esse que é o pulo do gato do transplante autólogo. Eu não conseguiria fazer a mesma quimioterapia que é feita no transplante sem ter a célula para resgate. Senão a medula do paciente, o paciente acabaria. Né? Entendi. Então eu consigo fazer uma quimio mais intensa e recuperar aquela célula da medula. Já numa doença onde eu tenho a carga tumoral muito pequena. Então esse é a grande, né, o grande mote de a gente conseguir fazer o transplante autólogo de agressividade. E aí depois o paciente volta, ou a gente faz um tratamento de manutenção ou alguma quimio de consolidação pós-transplante. Isso para mieloma. Os linfomas não funcionam na primeira linha. O linfoma a gente consegue curar ele com os linfomas agressivos, né? A gente consegue curar ele com quimioterapia. E cada vez mais hoje em dia, né, com anticorpos monoclonais, o rituximab aí que a gente compartilha com a reumatologia, que mudou completamente a história, né, um anticorpo monoclonal, o anti-CD20, que mudou completamente a história do linfoma. E aí a gente faz a quimioterapia de primeira linha e grande maioria dos pacientes, principalmente em estadios iniciais, a gente consegue curar e não precisa de transplante. Agora, a doença voltou, a mensagem que a doença nos transmite eu não curo mais com quimioterapia. Eu preciso de uma coisa, aí vem aquela história, eu preciso de uma coisa mais agressiva que quimioterapia. E essa coisa mais agressiva é o transplante autólogo. Tá? Entendi. Então o objetivo, na verdade, do transplante é porque eu vou precisar destruir a medula do paciente, mas eu tenho que ter novas células para poder reiniciar. Com aquela química eu vou destruir a doença do paciente, ela vai fazer um estrago na minha medula também. Mas aí eu tenho a medula para recuperar. Tá? Então esse é o transplante autólogo que a gente usa em mieloma e linfoma, principalmente. E é esse que o Santo Antônio está atrás de começar a fazer em Blumenau. Como Santa Catarina tem um centro só transplantador que é Florianópolis, o plano, né, do hospital e da hematologia é que a gente consiga trazer isso para cá em um médio a curto prazo aí, vamos botar assim. E quando a gente fala em números, é uma taxa grande de pacientes que se beneficiariam dessa terapêutica, não? Sim, porque hoje em dia, pelo SUS, até pela dificuldade das novas terapias, o mieloma, praticamente 100% dos pacientes que são aptos para o transplante vão para transplante. Entendi, ele já entra como terapia primária mesmo, ideal, na verdade. Primeira linha. Primeira linha, perfeito. Agora, falando do transplante halogênico, esse é um transplante mais complicado. A gente tem o que a gente chama de doença do enxerto, né? Que é aquela célula que foi transplantada começa a atacar o receptor. Então, exige um ambiente mais preparado, um ambiente onde tem filtro, a questão do banheiro não compartilhar. Então tem uma série de para a instituição, que é mais complicado de fazer, e nenhuma instituição começa fazendo o halogênico. Entendi. Tem que ter um tempo de transplante autólogo para depois passar para fazer o halogênico. E em quais doenças que o halogênico, então, em leucemia aguda, né, a leucemia aguda, a gente consegue curar com quimioterapia? Sim, consegue curar com quimioterapia. Uma taxa pequena, mas consegue. E a gente tem uma classificação de risco, por exemplo, baseado em alterações de cariótipo, né, mutações que esse paciente possa ter que são consideradas mutações de alto risco. O que é o alto risco? Dizem pra gente que esse paciente, a chance da doença voltar é muito grande. Então, esses pacientes já fazem a quimioterapia, a doença é posta em remissão e ele já vai para
para lá, porque a gente sabe que com aquela alteração a chance da doença voltar é muito grande. Então esse paciente já vai em primeira linha pós-quimioterapia para lá. É interessante para a população saber também que assim, já apareceu em novela, o transplante, aquela coisa toda. E aí a questão é de ninguém vai para transplante sem fazer quimioterapia antes. Porque eu posso ter uma doença refratária primária, por exemplo. Eu não consigo controlar essa doença para poder mandar o paciente para transplante. Então, ninguém vai para transplante sem fazer quimioterapia antes, né? Não existe transplante de cara. Então, eu preciso controlar a doença, e aí eu controlo a doença com quimioterapia, e aí depois vem o transplante na sequência. Então, nas leucemias agudas, a gente controla a doença, esse paciente vai para transplante. Esse transplante pode ser aparentado, que é o melhor dos mundos, que é com maior compatibilidade, que é alguém da própria família, ou pode ser não aparentado. Daí no banco, né, no banco de medula, tem um banco nacional e um banco mundial, onde a gente busca esse doador. Né? Chega a ter um banco mundial. Tem. Eu tive um paciente de Pomerode que ele não achou nenhum doador no Brasil, né? Mas achou 8 na Alemanha. E agora, curiosidade, como é que funciona isso daí? Ou seja, para vir a medula da Alemanha até aqui, como é que funciona isso? Então, tem um courrier, que é o buscador de medula, normalmente é um médico, às vezes vai um residente de hematologia que vai junto lá acompanhar todo o processo, né, com o doador lá e traz essa medula para cá. Né? E quem banca isso é o Estado mesmo? Sim. Estado. Interessante. E Alisson, assim, sobre transplante, eu acho que a população talvez não soubesse tão a fundo como explicou agora, mas já ouviu falar sobre o transplante de medula. Já é uma terapia que está há tempo, né? Rodando. Exatamente. Agora, falando sobre CAR-T-cell, terapias-alvo, explica um pouquinho mais o que seria exatamente isso daí. Então tá. Bom, o CAR-T-cell hoje em dia é a terapia gênica, né? Então, para várias doenças, e aí a gente está falando da oncologia ali, mas também essa terapia gênica começou também em hemofilia, também em... Já começou em lúpus também a estudar. Isso, né? Então tudo isso eu conheço a mutação, eu vou usar um vírus lá, um lentivírus para inocular material genético lá e mudar a estrutura. As talassemias também tem disso, que não são doenças oncológicas, mas que também estão, né, nesse pé aí, né, e às vezes mudando completamente a doença. Começa a se falar, será em cura, não? Começa a falar em cura, daí que eu mudo o gene, né? Então a coisa cura. Bom, o CAR-T-cell, que é a terapia gênica que hoje em dia, né, a gente já tem centros no Brasil para isso. Isso começou com as leucemias agudas, a leucemia linfóide aguda. É onde a gente faz o quê? Faz uma coleta da célula do paciente. E aí aquela história existem alguns centros que vão tratar isso. E não tem nenhum centro no Brasil que faz esse tratamento. Entendi. Faz o tratamento de CAR-T, sim, mas eu digo o tratamento da célula, de fazer essa inoculação, de modificar essa célula, a genética dessa célula. Né? Vai para onde isso daí? Holanda hoje? Tem Alemanha, tem centros também, dependendo do tipo de... Né, Estados Unidos tem também. Então, dependendo do tipo de CAR-T, do tipo de célula que tu vai tratar, a gente tem centros diferentes. Né? E aí as indústrias, cada indústria com o seu centro, às vezes com a sua doença que faz isso. Então, a gente visitou um centro há pouco tempo, em São Paulo, que é coletado, vai para a Alemanha fazer o tratamento. Lá era um CAR-T para mieloma. Né? E aí, então, essa célula vai para o centro. Nesse centro lá onde essa célula é tratada, ela passa por um processo que normalmente tem alguns vírus, lentivírus, que injetam material genético, né, modificam aquele material, e essa célula volta depois para ser infundida no paciente. O que acontece é como se a gente ensinasse a célula de novo a caçar a doença que ela desaprendeu. Né? Porque a questão é que nossos linfócitos, de uma maneira ou outra, quando a doença surge, eles perdem a capacidade de destruir a doença. E aí a gente ensina eles de novo a destruir a doença. Então ele volta, o paciente recebe essa célula e todo mundo fica assim, é um processo. Não, é uma bolsinha, como se fosse uma bolsinha meio parecido com uma bolsinha de plaqueta que o paciente recebe, e é ali a terapia.
Isso tem repercussões? Sim. Tem efeitos colaterais? Sim. Né? Existem alguns efeitos, os principais deles são relacionados com liberação de citocinas. Então a gente tem que ter aquela síndrome de liberação de citocinas, que são proteínas que são liberadas quando o linfócito faz esse reconhecimento e libera uma série de substâncias tóxicas para a célula, mas também para a célula da doença, mas também para a célula do hospedeiro, que é o paciente. Então isso faz essa tempestade citocínica, o paciente faz febre, faz uma inflamação sistêmica, e o suprassumo disso é a nossa hemofagocítica lá, que pode acontecer isso. Hemofagocítica secundária carticel. Por liberação de citocinas. Né? Então essa seria a parte, o mais grave dessa liberação de citocinas. A gente tem uma síndrome de liberação de citocinas sistêmica e uma específica em sistema nervoso central, que quando essas citocinas passam a barreira hematocefálica, e o tratamento das duas difere um pouco. Tá? E quando a gente fala em carticel, a gente está falando no Brasil, há quanto tempo mais ou menos uma terapia dessa ter chego? Acho que os primeiros centros começaram de 2 a 3 anos para cá, talvez 4. É bem recente. Né? Santa Catarina já tem alguém fazendo, não? Não, nem Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nenhum centro credenciado ainda. Paraná, só Curitiba, de certo? Paraná, Curitiba. Perfeito. E muito caro isso ainda, não? Sim, muito. Assim, as cifras em milhão são dólar, $1 milhão de dólares, $1,5 milhão de dólares. Porque não faz nada desse tratamento de célula aqui. Perfeito. E há uma previsão, se estuda para algum centro já nessa região sul, além de Curitiba, se mexendo para isso? Não? Então, Porto Alegre, acho que tem um local onde está mais avançado para isso. Né? A questão também é que tem a questão da logística, que é muito importante. Então não adianta, vou botar aqui em Blumenau e o meu aeroporto que vai me sustentar vai ser o... Com certeza. Entendeu? Vai ser o de Navegantes. Eu tenho muitos gargalos logísticos para ter essa terapia. Então tem que ser em centros onde, por exemplo, o que está atrasando Porto Alegre também é a questão do rolo do aeroporto lá Verdade. Né? Então isso prejudicou o meio de campo ali. Mas acho que só que daí de novo a gente bate naquela tecla, né? Essa terapia é uma terapia extremamente cara. E uma terapia nova, né? A gente inovadora. sabe que tudo que é novo vai inicialmente nos grandes centros, vão aparecer, ainda vão testar, vão realmente ver, né, se adaptar, na verdade, e depois é que acaba expandindo, né? Então... Os números são bons, sim, né? Sim. Como nos estudos os números são bons, mas depois vem a vida real. Os americanos já fazem há bem mais tempo, né? E como tudo não é a salvação da lavoura, é mais uma terapia. Né? Os professores antigos lá, não seja o primeiro, mas não seja o último a fazer, porque daí tu já tem essa noção de para qual vai ser o paciente que vai se beneficiar realmente com isso, né? Então isso a gente viu muito no Covid, né? O fato de a gente não ter sido o primeiro a chegar o Covid, até mesmo no Brasil, né? A gente viu que São Paulo chegou antes, a gente conseguiu ter resultados bons justamente porque os outros já tinham testado e errado em várias coisas, né? Erraram antes, né? Erraram antes, então isso facilita bastante. E diferente do carticel, voltando novamente para nossa conversa, terapia-alvo é outra coisa. Terapia-alvo é outra coisa, né? Então, o terapia-alvo já está há um bom tempo com a gente, um bom tempo, anos já. Então, na residência, a gente já tinha o rituximab, que foi o primeiro anticorpo, a gente chama de anticorpo monoclonal, a terapia-alvo, por quê? Porque ela vai na célula doente, né? Então, a gente tem os CDs, que são os clusters de superfície da célula, e eles vão, por exemplo, o linfócito B vai ter o CD20, que é dessa molécula do rituximab aí. E ela está presente em praticamente todos os linfomas B. Perfeito. Então, todo o linfoma de grande célula B, o linfoma folicular que são a maioria, né? Que são a maioria hoje em dia. O linfoma mais comum é o linfoma de grandes células B, né? Que é um linfoma não Hodgkin. Às vezes o pessoal Hodgkin, não Hodgkin, esse é um linfoma não Hodgkin. E então esse anticorpo vai naquela célula doente, que é o linfócito, e destrói ela. Vai ter uma linfopenia reacional a isso também, vai mexer com as células boas, mas é uma terapia muito mais específica, que não tem os efeitos clássicos da quimioterapia.
né? Aquela história da queda de cabelo, né? A mucosite. Então a gente vai saindo desses efeitos clássicos da quimioterapia. E até uma dúvida, assim, por exemplo, assim, a gente costuma usar muito o rituximab dentro da reumatologia para as outras doenças reumatológicas, como vasculites, como miopatias inflamatórias e até mesmo em artrite reumatoide mais graves a gente acaba usando. Dentro dos linfomas, seria como se ele destruísse as células, mas a nova célula que nasce, ela já nasce saudável, é isso? Então, a neoplasia, ela tem uma mutação, e a mutação começou... isso é qualquer doença hematológica, né? Tu tem uma mutação e a partir daquilo ali um pool primário de células começa a se proliferar. Quando tem um marcador dessa célula, o CD20 está nos linfócitos, o linfoma vem de um linfócito doente. Eu começo a diminuir o pool dessas células até conseguir acabar com essa célula doente. Então, aquela história da remissão. Às vezes os pacientes chegam lá num estadio inicial de doença, onde eu tenho um gânglio, na segunda quimioterapia eles não têm mais nada. Não consegue, eu palpo lá, às vezes tem um mais ansioso que vem com um exame de imagem, não aparece nada. Podemos parar a quimioterapia, doutor? Não. Não, porque eu não estou vendo a doença agora. Não quer dizer que eu não tenha nenhuma célula doente ainda. Então, aquele cálculo que a gente faz lá no início, de tantos ciclos, isso aí a gente aprendeu com os anos, sim, né? Baseado em estudos, isso, que com aquele pool, com aquela carga tumoral, que é o estadiamento, né? Quando eu faço o estadiamento, eu estou medindo o tamanho da doença. Perfeito. Então, com o tamanho da doença, eu sei quanto esse paciente vai precisar de quimioterapia. Entendi. Então, essa pergunta ali então, eu não estou mais vendo, mas eu posso ter célula ali. Eu vou fazer a quimioterapia até eu acabar com o pool de células doentes. Então, perfeito, ele acaba com o pool de células doentes. E aí, acabando com o pool de células doentes, o linfócito normal continue se proliferando. Continue proliferando. Tá. Perfeito. Começou com os linfomas, a terapia-alvo. Hoje em dia a gente tem terapia-alvo para várias doenças. Para mieloma, né, o CD38, por exemplo, um outro marcador aí. E a evolução da terapia-alvo são agora os biespecíficos. Os biespecíficos são onde eu tenho... a gente lembra lá Viagem, 2 alvos ao mesmo tempo. 2 alvos ao mesmo tempo. Um alvo normalmente é um receptor de linfócito, e o outro alvo é o alvo que eu quero da doença. Então ele se liga, faz uma ponte que a gente chama e libera a citocina diretamente dentro da célula doente. Então tu ensina o teu linfócito que não está mais conseguindo detectar aquela doença, a achar a doença no teu organismo de novo. Altamente específico, né? Altamente específico. E quanto mais específico, menor efeito colateral também, né? Menor o efeito colateral. Claro, aí existe começam a aparecer novos efeitos, né? Os par-efeitos. Os par-efeitos dessas novas medicações. Como a gente já conhecia da quimioterapia clássica, hoje em dia a gente também começa a conhecer esses novos par-efeitos. Tem alguns que aumentam um pouco mais determinado tipo de infecção, vão ter algumas alterações de pele, outras vai ser em unha, alguma coisa assim. Então tem algumas alterações específicas de determinadas drogas. Uma curiosidade, imunoterapia entra dentro de algum tipo de tratamento dentro da hematologia ou não tem ainda nada específico? A questão de vacinas ainda não tem nada protocolar assim, mas tem estudos para isso. Ótimo, pessoal. Então, assim, deu para ter uma grande noção da evolução da hematologia, né? Então, falamos de CAR-T-cell, falamos de transplante, terapia-alvo. Então, realmente evoluiu muito nos últimos anos, né? Realmente fica difícil acompanhar tudo isso só estudando muito, tendo uma equipe multidisciplinar muito grande, né? E o fato de ser um serviço de referência, né? Para ver pacientes frequentemente com isso daí, né? Então é difícil ter um serviço desse em cidades menores também, né? Sim, e não é só a questão da equipe multidisciplinar, a gente precisa das outras especialidades também. Perfeito. O hematologista não faz nada, fica com a mão atada se não tiver as outras especialidades médicas, né? A gente precisa do cirurgião para fazer o diagnóstico. Porque a gente vai chegar... Não tem tratamento de nenhum tipo de linfoma ou de mieloma sem a gente ter uma biópsia. Principalmente os linfomas, a gente vai ter que fazer biópsia de gânglio, né? A gente vai precisar do cirurgião. Esses pacientes complicam, né, com infecções, muitos desses pacientes passam por UTI. Então a gente precisa de um serviço de terapia intensiva também. Então é muito difícil a gente
como hematologista, se fixar numa cidade pequena onde não tenha todos esses serviços, né? A própria Blumenau cresceu muito nesse aspecto, né? Olha só nosso serviço de UTI, como ampliou, né, de uns anos para cá, a qualidade melhorando também, a questão das especialidades médicas aumentando também dentro do hospital. Tudo isso ajuda para fortificar o serviço de hematologia. Muito bom. Então tá bom, Alisson, muito obrigado. A gente vai encerrar mais esse bloco e depois do intervalo a gente volta para o último bloco para uma mensagem para os pacientes de casa, tranquilizando, e até mesmo para os novos médicos que desejam e pensam em fazer hematologia. Voltamos para o último bloco. E como a gente conversou um pouco antes, Alisson, a gente agora vai entrar num assunto não tão técnico, né? Algum caso que marcou a carreira nesses anos todos, né? Claro, deve ter tido vários, mas alguma história que possa contar? Bom, são vários os casos que a gente lembra assim que marcaram a carreira, mas acho que tem... Vou falar de um que aconteceu há pouco tempo, né? Que daí acho que compartilho contigo também, e um que já faz mais tempo. Esse de mais tempo, o Hospital Santo Antônio também é uma referência em ginecologia, né? Então a gente tem o alto risco, né? E veio uma paciente com uma leucemia aguda, já transferida para o nosso hospital com essa leucemia aguda, e já com indicação de interromper essa gestação por causa da leucemia. Estava naquele período inicial, não tinha fechado 3 semanas, os 21 dias ali iniciais, está bem na época de formação ainda. E aí a gente medulou, fez o diagnóstico, e era uma leucemia mieloide aguda, numa gestante do tipo M3, que é o tipo de leucemia que mais sangra, né? Hoje em dia também é ruim, mas aquela história do é bom, porque como tem uma medicação hoje que a gente usa, que é a leucemia aguda que mais tem taxa de cura também. E aí, aquela história. A psicóloga também veio conversar logo comigo, olha, ela não quer interromper essa gestação. Daí, na minha cabeça, já estava resolvido. Tipo, não tem como interromper se ela não quer. E mesmo eu expliquei os riscos todo para ela, só que daí aquela história do protocolo, né? Então não tinha ainda as semanas de formação que a gente não fez quimioterapia, ela ficou só usando Atra. Expliquei os riscos, que isso podia ser teratogênico, ela comprou a ideia, né? E a gente mandou. Aí a gente esperou ela completar as semanas iniciais da gestação. Aí fizemos ultrassom, né? Tinha garantido, já tinha passado, já estava para a 4ª ou 5ª semana. O Atra controlou bem a parte inicial, teve um pouco de síndrome ali, mas foi tranquilo de resolver. A gineco subia para avaliar ela todos os dias. E aí a gente começou a fazer químio mesmo, né, tem vários relatos, né, de pacientes que sobreviveram fazendo químio. E essa menina, né, depois nasceu, ela já passou mais de 5 anos, então ela está curada da leucemia, e a filha viva ainda, né, a coragem da mãe de enfrentar isso. E também do hospital, da equipe inteira de assumir isso e respeitar a decisão da mãe também. Isso, né? De respeitar a decisão da mãe. Então, essa foi uma daquelas que marca bastante, assim, porque também, na época, tinha filho e aquela coisa que a gente faz aquela contra-transferência, assim, né? Não, e isso é mais um exemplo que a doença não lê livro, né? Assim, não vai encontrar isso em literatura bem consolidada, vai encontrar em relatos de casa, né? E aí vai realmente de uma decisão compartilhada, explicar os riscos, né? A gente cada vez mais fala isso, a gente sabe que antigamente era muito, a palavra do médico era que
era a certa, né? E não é a verdade. A gente sabe que a gente precisa, sim, compartilhar riscos e benefícios e decidir em conjunto com o paciente o que é melhor, né? Dar essa opção na grande maioria das vezes, principalmente quando a gente vê que entende, né? Que é um paciente bem esclarecido, né? E outro caso que marcou agora, que aconteceu há pouco tempo, um paciente que era da pediatria, então o primeiro tratamento foi todo ele feito com a pediatria, ele fez 18, a doença acabou recaindo e já tinha feito transplante autólogo, era um linfoma de Hodgkin, acabou internado com a gente, uma doença que estava explodindo, e aí aquela questão do que a gente estava falando das novas medicações, né? A mãe dele foi atrás, a gente tinha duas medicações novas que poderiam ser usadas. Esse paciente, até um cirurgião chegou a me mandar o vídeo, achei que tivesse alguma coisa no pulmão que desse para ajudar, mas cara, é pura doença, esse menino vai morrer e vai morrer rápido. E a mãe foi atrás, conseguiu, através da empresa, a primeira dose da medicação, e esse paciente realmente estava muito grave. Isso eu lembro porque foi há pouco tempo, assim. E ele fez a dose de uma nova medicação, que é os inibidores de checkpoint, ali, o pembrolizumab. E 15 a 20 dias depois, eu dei alta para esse paciente no hospital. Sumiu. A gente tinha conversado com a família até de cuidados paliativos, porque toda medicação que a gente vai iniciar pode não responder. Ele podia não responder essa medicação também. E esse menino agora luta boxe, faz Krav Maga e tá bem vivo, né? Então esse potencial a gente não consegue falar em cura para ele, claro, mas ele está em remissão, não consigo ver a doença nele agora, mas está aí, um caso que anos atrás isso teria um desfecho diferente. Nova esperança, talvez, aí com esses novos tratamentos, né? E quem sabe nos próximos anos essa taxa que a gente conversou há pouco de mortalidade nessas doenças como leucemia, que ainda são altas, talvez a realidade seja bem diferente, né? Sim. Como é que enxerga daqui a 10 anos, mais ou menos, a hematologia a nível de Brasil? Acho que assim, não tem como, Leonardo, como mensurar isso. A gente não consegue projetar para 2 anos para frente a quantidade de inovações que a gente vê agora. A questão da IA também, né? Muita coisa com a inteligência artificial aí que vai mudar em questão de protocolo, de cuidado com o paciente, questão de infecção. Hoje a gente sabe dos robozinhos aí que monitoram um hospital com a questão de infecção hospitalar, né? Tem robô praticamente para tudo que ajuda, né? É uma mão na roda para o médico. Então, assim, eu vejo um cenário muito promissor para a hematologia nos próximos anos. Em 10 anos eu não tenho nem noção do que das doenças que que a gente vai conseguir curar daqui a 10 anos, porque do jeito que as inovações estão vindo tão rápido. Talvez muito precoce, muito antes ainda, muito né? Antes disso, né? Muito antes disso. Então, acho que o cenário é animador. Acho que tem desafios também, que não só na hematologia, mas é a questão da parte de formação dos médicos. Agora, às vezes a gente fica muito maravilhado com as tecnologias e esquece, né, onde é que do feijão com arroz, né? Esquece do feijão com arroz, que a semiologia nunca vai mudar, né, a clínica médica nunca vai mudar, a técnica cirúrgica, né, deve permanecer. Então acho que são coisas que a gente tem que cada vez mais, né? Não é aquela que não, ele é conservador, não, são coisas que são tradição dentro da medicina que a gente não deveria abrir mão, né? Então são valores. Na verdade são conhecimentos de séculos, mas que se consolidaram e que até hoje não conseguiram ser substituídos, né? Assim, eles foram aprimorados, sim, né? Ou seja, veio muita terapia nova, mas principalmente para complementar, né? Eu acho que a semiologia, a anamnese ainda costuma, a anamnese que, para quem não entende, é justamente a entrevista com o paciente, eu ainda digo que ela é responsável por 80% do diagnóstico. Né? Uma boa anamnese na linha de frente. Exatamente, tu já elimina um monte de outros diagnósticos, né? E diferente do que às vezes a gente vê
de exames atirando para tudo que é lado para ver o que vem de alterado e depois pensar em diagnóstico, quando a gente faz uma boa anamnese, a gente às vezes vai certeiro, né? Pede 3, 4 exames e já chega no diagnóstico, né? Claro que nem sempre isso é tão fácil assim, né? E para quem está começando na medicina ou para quem está terminando e pensa na hematologia, que conselho que você daria, Alisson? Bom, o conselho é assim, quando a gente pergunta perguntar para um médico por que escolheu a medicina, isso tem até artigos dizendo que a maioria deles não sabe por que escolheu a medicina. Tem gente que vai falar porque meu pai aquela história, mas a maioria dos médicos não sabe por que escolheu a medicina. Eu acho que tem um impulso da questão do difícil, do desconhecido, que é outra coisa que a gente tem que cuidar hoje em dia, né? Que a medicina sempre teve essa questão de a gente tem que estudar e selecionar bem quem vai ser médico é importante hoje em dia, né? Que acho que é outro recado que fica aí, as nossas portas de entradas. Exatamente. A gente tem que cuidar muito bem quem está entrando ali, porque é quem vai cuidar da gente, né? Então, de nós, né? E da nossa população. Então, a nossa porta de entrada deve ser bem cuidada. A gente deve selecionar as melhores cabeças, a melhor índole, né? A gente precisa de gente boa para ser médico. Tem uma frase de um antigo professor que fala assim, quem deve fazer medicina é quem gosta de gente, né? Então, o recado é, se você gosta de gente, né, e gosta de estudar, e estudar bastante, faça medicina. E a questão da hematologia, porque que eu escolhi a hematologia, eu não tinha nem noção do que era hematologia quando eu entrei na faculdade. Bom, a gente não falou no início, mas eu vou falar agora. Eu nasci em Boqueirão do Leão. Boqueirão do Leão é uma metrópole, deve ter uns 20 mil habitantes hoje em dia. Onde é que fica isso? Fica no interior do Rio Grande do Sul, interior de Lajeado e Estrela. E eu passei minha adolescência em Lajeado. Naquela época não era pecado trabalhar cedo, né? Então, há uns 12 anos eu comecei a sair estafetinho numa loja de autopeças. E logo eu vi assim, o máximo que eu vou chegar aqui dentro é o gerente, né? E já estava quase lá. E aí tinha um grande amigo meu que o pai era médico. E aí ele, o pai vai pro interior, não quer vamos junto lá. E a gente ia junto, eu comecei a circular dentro de hospital de interior. E começou a me chamar a atenção aquilo, mas principalmente pela dificuldade que tinha isso. Talvez o que me chamou a atenção para entrar na medicina foi a questão da dificuldade. O desafio mesmo. Desafio, né? Acho que eu vou atrás disso porque é difícil de fazer. E isso acho que a gente não deve perder. E na hematologia, depois, então, que a gente está na clínica médica, a gente passa nos estágios. E um dos estágios que eu passei no R2, o pessoal da UTI já estava quase eu sempre gostei muito de emergência, gostava muito de pronto-socorro também, e o pessoal da UTI, onde eu fiz a clínica médica em Joinville, estava quase me captando para fazer intensivismo. E aí, quando eu passei pela hematologia, acho que veio esse chamado de novo, assim, de desafio. Eu vi aqueles pacientes, as doenças graves, né? Tipo, muito estudo, e às vezes muito estudo sem muito para fazer, né? Naquela época, acho que foi isso que me chamou a atenção. Então, fui para hematologia por causa disso. Então, acho que o recado que fica para quem, né, pensar em fazer hematologia, eu acho que é isso, é gostar de desafio, né? Porque os pacientes são desafiadores, né? São desafiadores tanto no diagnóstico quanto no tratamento também, né? Sim, não tem como tu não aquela história lá você não pode se apegar ao paciente. A gente sabe que isso aí na hematologia e na medicina isso não tem como fazer. Acho que, de novo, aprendizado de mestres antigos, né? O que acontece é que tu tem que usar o sapatinho do paciente, sentir que esse sapatinho te aperta, só que não deixar machucar teu pé. Então, acho que essa que é a empatia que o médico tem que ter. Vamos se colocar no lugar do paciente, mas não precisa sofrer, né? Porque isso. Senão vai sofrer o tempo todo, né? Então, exatamente. Isso. E ter válvulas de escape para isso, né, Leonardo? Atividade física. Eu gosto de fazer atividade, eu gosto de plantar alguma coisa. São as coisas que me tiram
da rotina. Entendi. E se pudesse deixar uma mensagem final para os pacientes e familiares que estão passando por essa situação de ter uma doença grave, né, o que poderia falar hoje para eles assim? Bom, para os pacientes, assim, a doença hematológica é uma doença desafiadora, tanto para o médico quanto para o paciente. Quando o paciente, existem cursos para isso, né? Comunicar notícias ruins, né? Mas para quem está recebendo, nunca é bom, né? Uhum. A gente pode tentar amenizar isso, mas a maneira de tu dar esse diagnóstico para dizer para uma mãe que o filho está com leucemia, isso nunca vai bater bem no ouvido. Então receber esse diagnóstico é frustrante, né? A gente acha que a gente fez alguma coisa de errado, vem essa questão de impotência, né? As famílias sentem isso, essa impotência, o que aconteceu. Mas é uma doença desafiadora, os tratamentos vêm melhorando, né? Então a mensagem é ter esperança, né? Que hoje em dia as doenças hematológicas, que mais a gente tem assim, é a esperança, porque a gente vê um futuro muito promissor. Isso em pouco tempo, assim, né? Na época a gente estava saindo da residência, tinha coisas que a gente nem pensava que ia estar fazendo agora, e estamos aí, né? Tem pacientes com mieloma que antes morriam em 29 meses e agora estão durando anos e mais anos, né? Então a mensagem que fica para os pacientes é: tenham fé, acreditem. O relacionamento médico-paciente hoje em dia não sempre foi assim. O relacionamento médico-paciente ajuda muito nisso. E, né, confiem no seu médico. Às vezes, quando a gente vai começar um tratamento, a gente pode pedir uma segunda opinião. Não, pode pedir segunda, terceira, quarta. Uhum. Mas a hora que definirem, tratarem com o médico, escolham aquele médico como seu médico. Uhum. E me façam uma parceria. Acreditem nele, que a chance das coisas darem certo é maior. Muito bom, muito obrigado, Alisson. Eu acho que deu para dar um panorama geral para a população, tanto sobre a especialidade, sobre as novas terapias, uma mensagem de esperança para os familiares e até mesmo conselhos, né, para quem está começando nessa carreira. Obrigado novamente pela presença. Eu que agradeço, um abraço a todos aí, muito obrigado. E para vocês de casa, sigam nos acompanhando, os nossos episódios eles são quinzenais, tá? A gente vai falar sobre saúde, sobre tecnologia hospitalar, vamos falar também sobre gestão hospitalar. Muito obrigado.